Era um dia ensolarado no Rio de Janeiro. Uma jovem de apenas 14 anos está indo rumo ao metrô em sua primeira viagem sozinha. Ela não sabia, mas o destino lhe reservava o pior. Neste vídeo, iremos explorar todos os últimos passos que foram dados por Gabriela Prado e como sua morte se transformou num legado que veio ajudar muitas outras famílias. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Anice e você está no canal Narrando o Crime, onde a cada vídeo eu trago um caso criminal. Então, se você curte esse tipo de vídeo, você está no lugar certo. Estou começando o canal agora e se você gostar do vídeo, não esqueça, por favor, de deixar o seu like que me ajuda muito. Prontos para explorar o lado sombrio da humanidade? Então vamos lá. Dia 25 de março de 2003. Era para ser um lindo dia, ensolarado no Rio de Janeiro. Às 8 horas da manhã, Gabriela, então com 14 anos, está na casa da sua avó e liga para a mãe, a psicóloga Cleide Prado Maia Ribeiro, dizendo que precisa comprar o vestido para a festa de 15 anos. Ela estava empolgada, pois seu pai havia prometido alugar uma escuna para que a filha comemorasse seu aniversário, em 30 de agosto, navegando com a família e amigos em Angra dos Reis. Ela chama a mãe para ir com ela à Praça Sans Penha. A mãe de Gabriela diz que está sem o carro, mas que permitiria que ela fosse sozinha à praça, pegando o metrô e encontrando com ela na estação Sans Penha. Gabriela vibrou de alegria. Seus pais tinham medo da violência nas ruas e nunca permitiram que ela saísse de casa sozinha, muito menos pegar o ônibus metrô sozinha. Inclusive, esse era um assunto que a Gabriela sempre conversava com os pais, que desejava sair sozinha, pegar a condução, aprender a andar, pois seus colegas já faziam isso, já iam até a escola de ônibus. Naquele dia, ela embarcaria na estação São Francisco Xavier e desceria na próxima estação, Sans Penha. Era um percurso de 2 minutos e a sua mãe, Cleide, achou que não teria mal algum, afinal a filha estava crescendo e era bom para ela aprender novas responsabilidades. Gabriela era filha única. Seus pais escolheram assim, pois, como eram de classe média, eles queriam ter uma única filha para assim poder dar uma boa instrução para ela. Mas ela sempre pedia um irmãozinho e a sua mãe sempre citava como exemplo a violência na cidade, que ela já se preocupava demais com Gabriela e que não desejava colocar outro filho no mundo para se preocupar ainda mais. Gabriela tocava cavaquinho, sonhava em ser veterinária, gostava de flores e cristais. Parecia com a sua mãe, que era espiritualista. Praticava natação e ginástica em uma academia da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, onde morava, e era muito patriota. Tinha a bandeira do Brasil no seu quarto e não permitia que ninguém falasse mal do seu país. Era engajada socialmente e 10 dias antes do fatídico dia, seu pai teve que retirá-la de uma manifestação em frente à Embaixada dos Estados Unidos, no centro do Rio, contra a guerra no Iraque. Ela fazia muitas atividades ao mesmo tempo, como se tivesse pressa em viver. Cleide então liga para Gabriela, para perguntar se ela já estava saindo de casa. Ela disse à mãe que já estava com o pé na rua, então sua mãe ficou no aguardo da sua chegada. Gabriela andou cerca de 3 minutos até a estação do metrô São Francisco Xavier. Seu pai disse em uma entrevista que tem certeza que ela estava muito feliz, pois estava saindo de casa sozinha. Era um sonho para ela. Só que o que Gabriela não contava era o que 4 homens estavam planejando para aquele mesmo dia e horário. Luiz Augusto Castro de Souza, o Lídio. Carlos Eduardo Soares Ramalho, o Nego. Rafael Gomes, o Gago. Luiz Carlos Ferreira da Silva, o Quengão. E Paulo de Souza Magalhães da Silva, o Paulinho, planejaram a sua bilheteria do metrô. Por volta das 15h30, se separaram em 2. Lídio e Nego, armados, renderam 2 bilheteiros e um segurança, fazendo entregar todo o dinheiro, R$ 619, além de bilhetes de viagem e vales transporte. Os outros
Kengão, Gago e Paulinho, também armados, ficaram próximos às bilheterias para dar guarida aos comparsas. Imagens do circuito interno de TV do metrô mostram quando Renato Lemos Naif, policial civil do Distrito Federal, se aproxima do guichê para comprar um bilhete. Ao perceber que Renato tinha um volume embaixo da camisa, Carlos Eduardo, o Nego, deu uma gravata no policial e o rendeu. O marginal Lídio então saca sua arma e efetua 2 disparos contra Renato, o que o levou a ficar gravemente ferido. Com o policial no chão, Nego pegou a sua arma e saíram correndo. Na fuga, já subindo as escadas do metrô, deram de frente com outro policial civil do Rio de Janeiro, o detetive Luiz Carlos da Costa Carvalho Neto, que descia as escadas. Ele nota um dos bandidos da cobertura e, quando tentou disparar, o bandido atirou primeiro e houve troca de tiros, que feriu o policial e acertou o lado direito do peito de Gabriela, que também descia as escadas. 2 dos bandidos roubaram um veículo Chevrolet Astra e fugiram, e os outros que estavam dentro da estação fugiram pelos trilhos do metrô. A menina Gabriela ainda conseguiu subir as escadas, mas não resistiu e caiu morta na calçada próxima à entrada da estação de metrô. Vendo que sua filha demorava para chegar, Cleide já começa a ficar preocupada. Ela suspeita que há algo de errado, quando é informada que a estação do metrô será fechada. Com a fuga dos 2 bandidos pelos trilhos do metrô, o metrô teve que paralisar as operações, pois os trilhos são energizados. Várias estações tiveram que ser fechadas, mas mesmo assim os marginais conseguiram escapar. Vendo o tumulto gerado e pressentindo o pior, Cleide pega um táxi rumo ao hospital do Andaraí. Ela telefonou para o marido, Carlos Santiago Maia, contando o que aconteceu e que ela estava com um pressentimento ruim. Ele então desliga o telefone e vai até a estação do metrô São Francisco Xavier e, quando chega, vê que um ambulante está com os óculos da filha e percebe quem foi a vítima. Enquanto isso, a mãe está no hospital e vê um corpo relativamente pequeno, coberto até a cabeça, e relata que sua intuição de mãe já dizia para ela que era o corpo de Gabriela, e ela estava certa. A jovem Gabriela teve sua vida ceifada naquele dia. O policial de Brasília, Renato, foi operado no hospital do Andaraí. Já o detetive Luiz Carlos, ferido na perna e no ombro, foi levado para o pronto-socorro na Tijuca. Ambos não correram risco de vida. A revolta tomou conta das pessoas. Mais um jovem foi morto nas mãos de bandidos. A população estava chocada e indignada. Logo, os jornalistas estavam cobrindo o caso, que teve bastante repercussão nacional. No hospital do Andaraí, a tia de Gabriela estava revoltada com a falta de segurança e dizia: pelo amor de Deus, nos salvem desse inferno. Para a mãe, a morte de Gabriela deve servir para que outros jovens não sejam vítimas de violência. Revoltada, ela dizia aos repórteres: mostrem tudo, porque talvez alguém tome uma providência e jovens não continuem morrendo inutilmente nas mãos de vagabundos. O desfecho da tragédia envolvendo Gabriela, com a prisão dos bandidos que participaram do crime, serve de força e esperança para outras tantas famílias que também perderam seus parentes para a violência. E para que o caso não seja esquecido, Gabriela Prado já é nome de rua e de praça na Tijuca. Na tentativa de aprender a conviver com a dor e ajudar parentes de outras vítimas da violência, Carlos Santiago Maia, pai da adolescente, e então sua já ex-mulher, Cleide Prado Maia, criaram o movimento Gabriela Sou da Paz, que antes tinha o endereço gabrielasoudapaz.org, mas que andei pesquisando e o site está fora do ar. Carlos disse: as pessoas acabam desamparadas por negligência do Estado. Se eu não faço terapia por 5 anos, não estaria mais aqui. Sou psicólogo e ainda tenho essa necessidade. Hoje, quem ajuda os familiares são ONGs e entidades. Temos 2 primordiais apoios, jurídico e psicológico. Os pais sabem que o filho já morreu e não volta, mas eles precisam continuar vivendo. É por isso que estamos aqui, para ajudar essas pessoas. O Estado não te indeniza, só te engana. Os criminosos foram julgados e condenados em junho de 2008. Eles foram julgados apenas por roubo e lesão corporal grave.
A morte de Gabriela ficou fora deste processo. A juíza cumpriu o acórdão do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o crime da estudante não poderá ser processado e julgado nessa ação por questões jurídicas, por não haver certeza que o tiro que matou Gabriela partiu da arma dos bandidos ou do policial. Na primeira sentença do caso, foi imputada a culpa da morte de Gabriela aos bandidos, mas esse processo foi anulado e voltou para a 35ª Vara Criminal, onde o STF determinou que a nova sentença não deveria conter a adição do crime contra Gabriela. Com isso, as penas contra os bandidos ficaram assim. Luiz Augusto Castro de Souza, o Lídio, foi condenado a 24 anos de reclusão e 180 dias mais multa, por roubo com lesão corporal grave. Luiz Carlos Ferreira da Silva, o Quengão, a 36 anos de reclusão e 263 dias mais multa, por roubo com lesão corporal grave e concurso de pessoas e roubo. Carlos Eduardo Soares Ramalho, o Nego, a 19 anos de reclusão e 150 dias mais multa, por roubo com lesão corporal grave. Rafael Gomes, o Gago, a 18 anos de reclusão e 140 dias mais multa, por roubo com lesão corporal grave. E Paulo de Souza Magalhães da Silva, o Paulinho, a 34 anos de reclusão e 246 dias mais multa, por roubo com lesão corporal grave. Em 29 de agosto de 2008, a mãe de Gabriela foi merecidamente homenageada na Assembleia Legislativa com a mais alta honraria do estado do Rio de Janeiro, a Medalha de Tiradentes, por motivos da sua atuação com o movimento Gabriela Sou da Paz. Uma semana depois da homenagem, 5 anos depois da morte de Gabriela, sua mãe, Cleide Prado Maia, com 51 anos, teve morte cerebral constatada após um AVC. De acordo com Carlos, pai de Gabriela e ex-marido de Cleide, ela foi mantida viva com auxílio de aparelho somente enquanto havia os trâmites para doação de órgãos. Ainda segundo Carlos, Cleide tinha problemas de pressão alta e passou mal naquela manhã. Ela foi levada para o Hospital São Victor, na Tijuca, e posteriormente para a Clínica Enio Serra, em Laranjeiras, onde ficou internada. Ela só pensava em assistir aos outros e não se cuidava, mas sempre foi o jeito dela de fazer pelos outros, contou Carlos Sampaio, lembrando que a ex-mulher chegou a ficar com a pressão elevada ao ser homenageada com a medalha Tiradentes na Alerj. Cleide era doadora de órgãos e deixou um documento por escrito manifestando essa vontade. Tudo que foi possível foi doado, como pele, fígado e até o coração. Em 2003, problemas burocráticos impediram a doação de órgãos de Gabriela Prado e ela sentiu muito por isso. Pelo menos vamos realizar esse último desejo dela, disse Carlos Santiago. 4 meses após sua morte, em 6 de dezembro de 2008, Cleide foi novamente homenageada, dessa vez com uma estátua de pomba dourada esculpida em bronze pelo artista plástico Edgar Duvivier, no Largo da Segunda-feira, na Tijuca, onde residia. Na época em que o crime completou 15 anos, Carlos criticou a falta de políticas de segurança efetivas e a banalização da criminalidade. Ele disse em 2018, o caso de Gabriela teve exposição muito grande e, na época, foi uma aberração. Hoje, infelizmente, mortes como a dela se tornaram parte do cotidiano. As crianças morrem dentro da barriga da mãe. A coisa piorou muito. No dia 1 de julho de 2011, foi lançado o livro Gabriela Sou da Paz, escrito pela filósofa Cláudia Castro, que acompanhou toda a trajetória dos pais de Gabriela e conseguiu relatos e depoimentos de amigos e parentes de Gabriela, com passagens emocionantes e intrigantes. O livro ainda abre uma discussão sobre as verdadeiras causas da violência e solução. Em 2018, o pai de Gabriela, Carlos, foi indenizado em 150 mil pelo metrô do Rio. A decisão foi da 12ª Câmara Civil do Rio. Ele disse que recebeu a notícia com tranquilidade. Um dos desembargadores do caso disse que o metrô não foi o causador do fato, mas facilitou pela precária segurança que tinha. O próprio desembargador lembrou em sua decisão o que um dos réus disse: "Desci, vi que dava para fazer e chamei os comparsas."
Carlos Santiago disse que o dinheiro seria usado no movimento Gabriela Sou da Paz. Ele é psicólogo, mas dedica 90% do seu tempo ao movimento, que fundou com a ex-esposa Cleide. Então é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se gostou desse formato de vídeo e ative o sininho para não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui, vou deixar para vocês 2 vídeos bem interessantes. Clique em um deles e continue aqui comigo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até mais.